Olá, boa noite, você ligado aqui na rádio weblider.com RWL, 18 horas mais 5 minutos, a temperatura é de 28 graus e 8 décimos aqui em Viamão. Hoje é o programa Jogo Rápido aqui na RWL, sou o Júnior Imperador Brito. Hoje, um programa especial aqui no Jogo Rápido, é a participação de Lucas Rolim, um grande narrador, repórter e também um grande amigo. Seja muito bem-vindo, boa noite, Lucas. O que você acha da dupla Grenal nessa temporada? Boa noite, Júnior. Boa noite aos ouvintes da Rádio Web Líder. É um prazer estar participando contigo. A dupla Grenal vem em situações opostas, direções diferentes, mas cada uma no seu propósito, cada uma naquilo que se propôs a fazer, seja há 4 anos atrás o Grêmio ou o Inter o ano passado. Eu acho que estão no caminho certo. Tendo em vista os 2 Grenais que aconteceram, eu acho que nem o 3-0 que o Grêmio fez no primeiro jogo deixa para o Grêmio tudo certo e para o Inter tudo errado, e nem os 2-0 que o Inter fez no jogo da volta fizeram que o Inter achasse que tivesse tudo certo e o Grêmio tudo errado. Acho que houve um equilíbrio, existe um meio termo e as equipes estão no caminho certo. Sinceramente é isso que eu penso. Claro que o Grêmio está mais no caminho certo. O torcedor do Grêmio que talvez esteja nos ouvindo nesse momento, ele acredite que o Grêmio realmente esteja no caminho certo. Já o torcedor do Colorado talvez não comungue da mesma ideia do que eu, mas certamente o Inter está no caminho certo, acredito eu, pela experiência que vivo no futebol há tanto tempo e principalmente por conhecer muitas pessoas que lá estão trabalhando hoje, principalmente o Odair, o Caico e alguns atletas. Eu tenho certeza que o Inter está no caminho certo, que o torcedor colorado pode estar tranquilo em relação ao futuro do Inter, porque o Inter, esse ano, claro, é um ano de reconstrução, mas o ano posterior, o ano que vem, quem sabe o outro, o Inter já esteja brigando por título sem dúvida nenhuma. O que nada impede de que esse ano ele belisque uma Copa do Brasil, que é uma competição de mata, e talvez nem sempre o melhor vence a Copa do Brasil, essa é a grande verdade. Se a gente for analisar o ano passado, o campeão foi o Cruzeiro e o melhor time da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, era o Grêmio. Então a Copa do Brasil ela permite isso para times que são inferiores a outros, talvez, porque o mata-mata tem essa oportunidade dada aos clubes. Hoje mesmo, o Campeonato Carioca, o Botafogo eliminou o Flamengo da grande decisão. E certamente o Flamengo é um elenco muito mais pomposo, muito mais completo, com atletas altamente técnicos, e o Botafogo tem um elenco limitadíssimo. Tinha como uma das suas referências o João Paulo, que há pouco fez uma cirurgia porque quebrou a perna no lance com o Rildo. Então as competições de mata transformam as equipes que não têm elencos tão fortes em possíveis, improváveis campeões. Então o Inter tem que beliscar a Copa do Brasil, fazer um bom campeonato brasileiro, e o Grêmio, na minha humilde opinião, deveria lutar para ser campeão brasileiro. Mas o presidente Romildo já nos antecipou que o Grêmio irá priorizar a Libertadores de novo e vai deixar o Campeonato Brasileiro em um segundo plano, o que, ao meu ver, é uma pena, porque penso que o Grêmio tem o melhor time do Brasil e tem chances absurdas de ser campeão brasileiro. Talvez possa ser campeão brasileiro jogando a Libertadores, talvez não. Isso a gente vai ver durante o decorrer do ano de 2018. Sim, Lucas, completamente sua leitura, seu comentário, a sua análise sobre o futebol é fantástica. Parabéns, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Esse campeonato do Carioca que você falou não é um campeonato confuso? E o Flamengo, por ter gastado mais de 7 milhões de reais nas contratações de 2017 a 2018, Rodrigo Caetano, um baita executivo que foi do Grêmio, foi do Fluminense, Vasco da Gama, agora foi demitido do Flamengo. Você não acha que o Flamengo não é candidato ao Campeonato Brasileiro? Olha, Júnior, eu acho que o Flamengo, pela camisa que tem, todo campeonato que disputa, ele é favorito. Talvez neste Campeonato Brasileiro, por ainda não ter um mecanismo de jogo e estar trocando de treinador antes do campeonato, então não só de treinador, caiu o Carpegiani, caiu o auxiliar do Carpegiani, caiu o Rodrigo Caetano que tu citaste, então é muita mudança para um título grande.
Talvez a Libertadores o Flamengo possa beliscar exatamente pelo que eu falei antes, por ser uma competição de mata, onde a técnica ela prevalece, mas ela não é substancialmente o fator determinante. Então talvez o Flamengo belisque uma Libertadores. Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil. Entre os cotados para subir o Flamengo, eu estava conversando com um colega do Rio ainda ontem, são Luxemburgo, Filipão e Oswaldo de Oliveira. Há quem pense que o Flamengo está procurando errado, mas pelo elenco que o Flamengo montou, recheado de estrelas, talvez o Flamengo esteja na linha correta. Eu optaria pelo Luiz Felipe Scolari, acho que seria o treinador mais apropriado para o momento para ser técnico do Flamengo, mas isso é uma coisa que o Flamengo tem que decidir lá no Rio de Janeiro, saber bem o que eles vão fazer. O Filipão não é um treinador barato, o Luxemburgo é um treinador polêmico e o Oswaldo de Oliveira é um treinador que está em descenso, embora seja de um caráter incrível, por mais que tenha tido a discussão com o Léo Gomide lá em Minas Gerais. É um treinador de grande caráter, mas eu não contrataria ele nesse momento. Consideraria contratar o Oswaldo uma aposta, por mais que ele seja um treinador cascudo, eu vejo como uma aposta. O Luxemburgo da mesma forma, vem de trabalhos instáveis, faz boas campanhas, às vezes nem tanto, já desceu de patamar na hierarquia de técnicos do Brasil, já não pertence mais ao primeiro pelotão. Primeiro pelotão que eu me refiro hoje é Abel Braga, é Roger Machado, é Fábio Carilli, né? São treinadores que estão treinando times de ponta, Mano Menezes, o Tite, são os treinadores do primeiro escalão. Aí viemos num segundo escalão aí com o Vanderlei Luxemburgo, com o Marcelo de Oliveira, com o Dorival Júnior, o Guto Ferreira, e treinadores aí que estão no segundo escalão, não porque são piores que os primeiros, mas porque vivem um momento um pouco diferente. Sim, com certeza, Lucas. Mas falando também sobre troca de treinador, o Flamengo no século XXI foi o time que mais trocou de treinador no campeonato todo. E também, se eu fosse o dirigente do Flamengo, contrataria o Cuca, Felipe Scolari também, o Filipão. E eu acho que o time do Flamengo é igualzinho aquele time do Flamengo que tinha o Denilson. Tu não acha? Só estrela? Eu te confesso não me recordar quem eram os companheiros do Denilson naquela época. Tinha Bebeto, tinha Romário. Era um time de craques, né? Eu acho o seguinte, o Flamengo desse ano é um Flamengo interessante, tem o Diego, que é um super craque, o Everton Ribeiro, o Vinícius Júnior, que é um grande garoto em potencial. Vejo no Lucas Paquetá, um futuro jogador de seleção brasileira, um jogador completo. O Henrique Dourado, que é um belo centroavante. O Paulo, que está voltando agora, o Paulo Guerreiro. Tem o Diego Alves, que é um grande goleiro, o Rodolfo, que é um grande zagueiro, né? Então, basta sem dúvida nenhuma não... Tivemos um problema técnico aqui. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Voltamos aqui na rádio weblider.com, a RWL, 18 horas mais 17 minutos, a temperatura de 28 graus e 2 décimos. A gente estava falando no primeiro bloco sobre o Flamengo, esse time do Flamengo, Lucas Rolim. Então, Lucas, agora voltando aqui para nossa aldeia, tu não acha que o momento do Grêmio é um momento fantástico? É aquele dos anos 90 que tinha aquele time cheio de renegados que vinha pro Grêmio, como Paulo Nunes, Jardel, o Sandro Goiano, o Dinho. Você não acha que o Renato está colocando essas peças assim com um patamar que não tinha nos outros clubes? Olha, Júnior, te referias ali ao Luiz Carlos Goiano, né? Esse mesmo. Sim, é o Luiz Carlos Goiano. Olha, cara,
Eu acho que são duas épocas bem diferentes, embora os anos 90 tenham sido de muita glória para o Grêmio. Talvez os anos agora, a partir do ano de 2015 para frente, né, que foi o Grêmio, onde o Grêmio começou a organizar a sua casa e principalmente conquistar títulos, que é onde era a sua maior carência. Acho que são épocas bem diferentes, mas acho que o Grêmio está no caminho certo. Assim, não considero dessa vez um time de renegados. Tem alguns jogadores que realmente vinham em má fase. Eu me lembro que o Grêmio disputou a contratação do Bruno Cortez com o Náutico, porque o Cortez estava no Japão e queria voltar para o Brasil, estava negociando com o Náutico, quando o Bruno Cortez foi informado do interesse do Grêmio, que veio através do Léo Moura. O Léo Moura conversou com o Renato disse para o Léo Moura conversar com o Cortez, e por isso que o Cortez veio parar no Grêmio. O próprio Léo Moura estava no rebaixado Santa Cruz, veio vestir a camisa do Grêmio, mas não é um jogador renegado. O Léo Moura é um jogador multicampeão, o Bruno Cortez é um jogador que já foi de seleção brasileira, sabe? Então não considero dessa vez um time de tantos renegados como era naquela época, mas sem dúvida nenhuma é um time que está no caminho certo, principalmente pelo trabalho do Roger, a continuidade do Renato e as pitadas que o Renato deu. Sim, e sobre o Internacional, o Odair Helmans, você não acha que ele está errando colocar o D'Alessandro como auxiliar de lateral? Olha, Júnior, foi uma partida que o Odair fez isso, né? Foi no Grenal que ele fez num jogo que não deveria fazer, é bem verdade. Mas acho que o Odair tá fazendo um bom trabalho, sinceramente. Penso que o Odair está no caminho certo. O lugar do D'Alessandro é bem no meio, nessa última linha de 3, no 4-2-3-1. Centralizado. Ou ele é o jogador pela esquerda, não o ala, mas ele é o meia pela esquerda no 4-1-4-1. Então o D'Alessandro ele tem que jogar centralizado. Realmente aquilo foi um erro, colocar ele a marcar lateral, ainda mais que o D'Alessandro não é mais jovem, mas é um jogador que você tem que colocar em campo pela qualidade do passe que ele tem. É um jogador que se você tem ele no grupo, ele tem que ser titular, né? Tem alguns jogadores, o D'Alessandro, usando o outro jogador argentino que joga no São Lourenço, o Romagnoli, são jogadores de uma qualidade técnica diferente. Se você tem esses jogadores, eles têm que jogar. A nível de futebol brasileiro, o Ricardo Oliveira é centroavante, mas o Ricardo Oliveira tem que jogar, ele é um matador nato, um jogador que tem muita bola no pé, entende? Por mais que tenha uma idade avançada, o próprio Fred, são jogadores que são mais velhos, mas eles têm que jogar, entende? Que são caras que sabem o que fazer com a bola, entende? Olha o Flamengo, hoje você tem uma zaga titular do Flamengo com o Rodolfo e Juan. O Juan, quando estava no Inter, já era tido por alguns como um jogador velho para o futebol. É titular do Flamengo na Libertadores e é um jogador de uma técnica invejável. E é zagueiro. Então só aqui eu falei um zagueiro, um meio campo e um centroavante, né? Dois centroavantes, todos com idade acima dos 35 anos. Então a idade ela é muito relevante, mas se você tem jogadores técnicos, você tem que colocar eles para jogar, não para marcar lateral. Aí eu concordo contigo. O D'Alessandro tem que ser um enganche, né? E o reserva do D'Alessandro, na minha opinião, deve ser o Nico Lopes, porque o Nico faz muito bem essa função do camisa 10. Embora eu ache o Nico uma eterna promessa, um cara que desde que chegou ainda não convenceu, mas eu escalaria o Nico por ali. O Nico, na minha opinião, ele tem que ser como o segundo atacante, vindo de trás. E concordo contigo, ele também tem que ser um meia, um substituto. E falar no Camilo que veio para se juntar ao D'Alessandro, tu não acha que ele está devendo pro Internacional, a torcida do Inter, o Camilo? Olha, Júnior, eu sinceramente penso que o Camilo fez uma boa temporada no Chapecoense. Depois o Camilo foi pro Japão. E aí o Camilo retorna no Botafogo. Faz alguns bons jogos, fez até um golaço de bicicleta no Grêmio. Com a chegada do Montijo, ele perde espaço e não gosta de se tornar coadjuvante num time onde ele era grande estrela e vem jogar no Inter. O Camilo é bom jogador, mas talvez se esperou muito de alguém que não tenha tanto potencial assim para dar. É bom jogador, o Camilo é bom jogador. Como o Camilo, existem vários por aí. Essa é a minha opinião, sinceramente. Tu não acha que o Roberto Melo faz muitas contratações erradas, mesmo tentando mudar a fotografia do time que foi contratado, 40 jogadores, tentando repassar eles? Tu não acha que o Roberto Melo não tem mais ambiente no clube?
O que eu vou te dizer, Júnior? Eu acho que ele contrata muito. A questão de contratar errado ou não, ela é relativa. Porque às vezes você contrata jogadores que dão muito certo e jogadores que dão muito errado. Isso é da vida, é do dirigente, isso acontece. Às vezes você contrata um jogador como o Camilo, que tem tudo para dar certo e dar errado. O Bolanho. Às vezes você contrata um jogador como o Patrick, que não tinha tanto holofote, e ele dá muito certo como vem dando. Entende? Então aí você contrata alguns jogadores como o Edenilson, que ele é contratado com holofote, ele vem e corresponde. O Edenilson é um jogador muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que essa questão de contratar muito, ela é relativa. Às vezes você contrata e dá certo, contrata e dá errado. Claro que se você contratar um medalhão, é mais fácil de dar certo, mas o Inter não tem dinheiro para isso. E acho assim, todo elenco deve se fazer algumas apostas. O Grêmio, por exemplo, né, vamos trazer bem aqui para nossa terra. O Grêmio apostou no Tony Anderson, e veja que bela aposta. Entende? O Grêmio apostou no Michel, campeão brasileiro com o Atlético Goianiense na Série B, e veja que bela aposta. Aí o Inter apostou no Juan, lateral direito do Boa Esporte, e evidentemente não deu certo. O Inter apostou no Dudu, do Figueirense, eu acho bom lateral, acho que tem futuro, mas fez um Grenal péssimo que pode ter carimbado a sua passagem no Inter. Então, sinceramente, eu acho que o contratar demais deveria ter um critério um pouco mais específico, mas acho que se acerta e se erra. Sobre o Melo não ter mais clima no Beira-Rio, isso eu concordo. Eu acho que o Roberto Melo talvez já não tenha clima no Beira-Rio há algum tempo. Mas é o homem de confiança do presidente Marcelo Medeiros. Então você ter um homem de confiança do seu lado é interessante. Se o presidente confia tanto no Roberto Melo assim, então se deixe trabalhar. Se fosse eu presidente, o Melo não mais estaria lá. Mas respeito a opinião do Marcelo Medeiros. Acho que se ele é o homem de confiança do Medeiros, ele tem mais é que trabalhar. O Roberto Melo já deu diversas demonstrações de contratar jogadores extremamente interessantes a custo baixo, e já contratou medalhões que deram errado. O exemplo do Diego Forlan, que o Melo fazia parte daquela comissão, ele era dirigente na época, e o Forlan deu totalmente errado. Mas aí você contrata o Forlan e o Forlan dá errado, você não pode culpar o dirigente, e o dirigente foi atrás do melhor jogador da última Copa do Mundo. Aí você contrata o Dudu do Figueirense, ele dá errado, você cobra o dirigente. Entende? Então acho que tem que existir um meio termo, assim, tanto de nós da imprensa como dos torcedores, para que a gente critique quando realmente tiver um prognóstico correto no atleta, deixar ele jogar ao menos uma temporada, e também elogie quando ele deve ser elogiado. Sim, com certeza. Sua análise, seu depoimento, seu comentário foi excelente. Eu achei muito bom. Em falar em seleção brasileira, sobre a Copa de 2018 na Rússia, o Tite é o treinador mais indicado mesmo? Ele devolveu aquele espírito do torcedor brasileiro? Se devolveu o espírito ou não, Júnior, isso eu sinceramente ainda acredito não ter tempo para ver. Mas sem dúvida nenhuma ele era o rapaz mais capacitado, ele era o treinador com maior número de títulos nos últimos anos, e principalmente, como ele diz, ele tinha merecimento para estar na seleção. Faz um trabalho espetacular. É esperar a cena dos próximos capítulos. Sim, com certeza. Na casa mata da seleção, é o melhor treinador que nós poderíamos ter a nível de Brasil. E os atletas que ele vem convocando, eu sinceramente acredito que ele esteja convocando os melhores, com uma ou outra dúvida ali que não se relacionam a time titular. Aí quando você tem dúvidas, quando você tem opções diferentes, sabe, do treinador, mas que não no time titular, aí você tem que dar todo o crédito a ele. Eu levaria para a Copa o Pedro Jeromel, mas eu acho que ele não seria titular. Eu levaria para a Copa o Arthur, mas eu acho que ele não seria titular. Talvez eu levasse o Luan para a Copa do Mundo, mas ele certamente não seria titular. E o Marcelo Groi também. Talvez eu levasse, mas ele certamente não seria titular. Né? Acho que os titulares do Brasil estão bem definidos. Né? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho, William, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Então, assim, os 11 titulares que o Tite está escolhendo são os 11 titulares que qualquer brasileiro escolheria. Entende? Uma ou outra dúvida, mas nada assim, não é aquela coisa grotesca. Então acho que temos o melhor treinador, estamos com praticamente o melhor grupo de jogadores. É fazer um bom trabalho na Rússia e ver o que vai acontecer, mas penso que mandamos para lá o que temos de melhor. Sim, com certeza. E sobre a Itália não ter ido para a Copa do Mundo, ter feito uma campanha pífia? É muito triste, né? Extremamente lamentável. Uma Copa do Mundo sem Itália é uma Série A sem o Inter, sem o Grêmio.
É frustrante, é muito frustrante não ter a Itália, esquadra azurra na Copa do Mundo. Até para mim, que sou um torcedor napolitano, né? Eu torço muito pro Napoli, é o meu time fora do país. Tenho camisa do Napoli, tudo, acompanho os jogos sempre que posso. E para mim é extremamente frustrante não ver a Itália na Copa. E sobre aquela goleada impiedosa que a Espanha fez na Argentina? Eu acho que não podemos nos iludir. A Argentina é a última finalista de Copa do Mundo. A Argentina perdeu por 1-0 para a Alemanha no Brasil. A Argentina é uma seleção que, quando está em competição, ela se transforma. É evidente que 6-1 é uma paulada forte. Mas vale se lembrar que o Messi não estava em campo, que é o principal jogador da Argentina. E muitos vão dizer, mas sem o Messi não é nada. Mas o Messi é argentino, o Messi ele vai jogar. Entendeu? A Argentina sem Messi, o Brasil sem Neymar, mas tu vai culpar os caras por terem nascido nesses países? Não. O craque, quando não está em campo, tu não contesta. Tu contesta o craque só em situações hipotéticas dele de se negar a jogar pela seleção, que não é o caso nem do Messi nem do Neymar. O craque tem cadeira cativa. E o Messi é um dos melhores jogadores da história do futebol. Esse cara tem cadeira cativa para jogar. Esse cara a gente não discute. Vamos discutir os outros? Bom, vamos discutir. Vamos discutir o Jorge Sampaoli? Bom, vamos discutir. Mas uma seleção que tem Messi, que tem Di Maria, que tem Dybala, que tem Pastore, essa seleção vai incomodar. Não se iludam com esse 6-1. Sim, com certeza, Lucas. Também acho, porque a Argentina tem um espírito vencedor de garra. E eu acho que o Di Maria é um baita jogador. Eu acho que o Paris Saint-Germain não está usando muito bem ele no time, né? Que podia ajudar, né? A equipe francesa a conquistar o título inédito, que é a Champions League. Mas a Argentina, na minha opinião, é um dos favoritos a ganhar a Copa. Faz tempo que não vai para ser campeão da Copa do Mundo, mas eu acho que é um dos favoritos. E você acha que o Tite testando o Talisca, isso é certo ou não? Eu acho que ele tem o direito de convocar quem ele quiser, né? Sinceramente, assim, o Tite é um cara que ele está com o respaldo do povo todo no Brasil, pode convocar quem ele quiser. Eu achei ele convocou. O Talisca vem bem no Besiktas. O Talisca está sendo cobiçado pelo Liverpool. Então, assim, não é o time da esquina, né? É o Liverpool. É um time treinado por Jürgen Klopp, um treinador extremamente inteligente. Acho que o Talisca tá ok, né? Ele não ficou no banco em nenhuma dos dois amistosos, nem contra a Rússia, nem contra a Alemanha. Mas o Tite convocá-lo para ver mais de perto, eu acho justo. Acho que para a Copa ele não pode levar, mas a nível de teste para amistosos, tanto ele quanto o William José, eu acho super válido, sinceramente. Sim. E tu levaria Rodrigo Caio para a seleção brasileira? Em hipótese alguma. Tu levaria mais o Jeromel? Olha, eu tenho dúvida se o Jeromel não seria titular nessa seleção. Porque é bastante técnico, tem qualidade extrema. É um jogador diferente, Júnior. Acho que para definir o Pedro Jeromel basta dizer isso. É um atleta diferente. É um zagueiro com imposição física, extremamente técnico, com um ótimo passe, saída de bola perfeita. Agora a seleção é aquela coisa ruim, né? Você vai colocar o Jeromel titular, você vai tirar quem? O Miranda ou o Marquinhos? Eu tiraria o Marquinhos. É difícil, é difícil. Não é por clubismo, não é por nada assim de querer ser Inter ou Grêmio, mas pela qualidade técnica. O Marquinhos, na minha opinião, tem baixa estatura e o Pedro Jeromel tem bastante estatura e também ele é rápido, tem as qualidades que você citou aí aqui na rádio webleader.com. Mas Lucas, assim, tá muito legal o nosso bate-papo, nossa conversa. O que tu tem também pra falar também? Eu tô aqui pra... Vamos interagir, fazer um ping-pong aí, umas perguntas também. Tipo o programa da Xuxa, assim, tu fala uma frase e eu respondo a primeira coisa que vem na cabeça, é isso? Pode ser. Que bola nas costas. Vai lá então, toca a ficha aí. Mas é muito legal recordar assim o amigo é muito gente boa, gosto de ti demais, mandando um grande abraço pro Pedro Melo. Mas Lucas,
qual o time assim ideal do Internacional que você queria colocar assim no Campeonato Brasileiro? Danilo, Fabiano, Klaus, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Richelli, D'Alessandro, Potker e Damião. Esse é o time ideal. 4-3-1-2. Também acho. Primeiro se defende, depois ataca. Dourado centralizado, Richelli pela esquerda, Edenilson pela direita, D'Alessandro como enganche, Potker e Leandro Damião na frente. Com certeza. Também acho a tua escalação é a mais perfeita e a mais que o torcedor busca, que assim de acreditar que o Odair Hellmans vai colocar assim esses jogadores que tem eu vou te dizer, Júnior, o torcedor colorado ele é meio complicado, ele tem uma paixão pelo Nico Lopes que eu até hoje não entendi. O Cuesta também, né? O Vitor Cuesta é um ótimo zagueiro, mas ele precisa de companhia. Eu gostaria muito que o Rodolfo, que jogou no Grêmio, zagueiro pela direita, se fosse Rodolfo e Vitor Cuesta, o Inter girava o Brasil inteiro sem tomar gol, que nem o Grêmio vai girar, com Jeromel e Kahneman. Mas uma coisa que há de se salientar, viu? O Kahneman é um zagueiro bem limitado, na minha opinião, um zagueiro assim, limitadíssimo. Porque foi só o Jeromel não jogar o Grenal no segundo jogo e o Kahneman estava mais perdido que cego em tiroteio no segundo jogo. Eu também achei. Então, assim, o Kahneman é um zagueiro excelente do lado do Jeromel, mas vamos combinar que o Jeromel consagrou nos últimos anos o Rodolfo, o Eraso, o Bressan e agora o Kahneman. Então, jogar do lado do Jeromel é como você ser meio de ligação e jogar a bola pro Romário. Você sabe o que o Romário vai fazer, ele vai te consagrar. Entende? Claro, o Kahneman não é mau zagueiro, ele é bom zagueiro, mas fica esse meu registro aí em relação ao Kahneman. Sim, o Kahneman é um jogador esforçado, ele fica bem assim atento, porque o Jeromel ele tem mais experiência, também tem mais qualidade, ele também é líder no campo, né? E por isso ele consegue orientar muito bem o argentino. O argentino tem 27 anos, veio de São Lourenço também. Eu também considero as tuas palavras também. Não é querer o tempo todo concordar contigo, mas tu tem uma leitura muito boa de futebol. Eu agradeço, amigo, agradeço. Eu tenho aí. Sou um pouco mais velho que o Kahneman, né? Eu não vou me entregar, vamos só deixar assim no ar. Um pouco mais velho que o Kahneman, mas a gente é apaixonado por futebol, vive futebol, trabalhei muito tempo no rádio. Possivelmente esteja voltando num projeto bem interessante que me foi apresentado, numa emissora da capital, trabalho no Dial FM. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Tu tem que voltar, Lucas. Tu é um grande narrador, repórter, apresentador. Eu fui muito grato também. Eu participei da Rádio Metrópole lá que tu apresentava. Tu até narrou pra mim ver lá na arena, um jogo que eu não conseguia enxergar, tava recém vindo de cirurgia. Tu foi um grande amigo e tu é um grande amigo ter narrado pra mim poder entender o jogo aí. Cara, eu tinha uma pessoa querida, um cara muito bacana, que eu torço na vida que se dê muito bem, que recupere desses seus problemas físicos que eventualmente tu tem. Fiz aquilo, faria de novo, foi uma coisa entre nós, dentro da cabine, sem microfone nem nada, para ninguém ficar sabendo, não que fosse um problema, que as pessoas soubessem, mas era uma coisa que a gente faz porque a gente gosta e sem nenhuma intenção de levar louros com isso. Tu é um dos melhores narradores que eu consegui assim apreciar, que eu gostei de acompanhar, porque tu descreve bem o lance, tu vê, até aquele lance, dê um viva seu João, eu me lembro como fosse hoje, tu tem a qualidade assim de ser narrador. Eu te agradeço, Júnior, mas tem alguns jargões que eu falo, né? O dê um viva São João é um deles, né? Que é quando o atleta dá um bico na bola, né? Ele afasta de qualquer maneira. Geralmente eu brinco, né? Foi lá, deu um viva São João, que é quando dá um balão pra cima pra afastar a bola, né? E tirou tinta da trave, esse tipo de coisa, outros jargões que eles sempre veem na hora do jogo, assim. Assim é complicado lembrá-los dando uma entrevista pra ti, mas assim, né? Narrando um futebol, certamente, né? E é difícil narrar futebol? Um momento oportuno a gente faria. E é difícil narrar futebol? Desculpa interromper. Não, que isso.
Futebol é difícil ser narrado, é verdade. Tanto que muita gente diz que não se faz narrador, se nasce narrador. A gente pode se aperfeiçoar, quem gosta, mas quem nasce narrador, termina narrador, né? É difícil, mas assim, é prazeroso. Para quem gosta, é um abraço, né? Assim como a reportagem também tem seu nível de dificuldade, também fui repórter por algum tempo. Apresentar programas você tem um nível de dificuldade, todos eles com dificuldades diferentes, cada um é uma maneira, mas para quem ama rádio, apaixonado por rádio, nada é impossível, né? Nada claro, impossível. Exige bastante. A narração exige bastante da gente, é a que exige mais, na minha opinião. Porque você ter o conhecimento dos atletas que estão em campo, você memorizar a cor da chuteira de um, principalmente dos times adversários. Tá bom, camisa 10 tem luzes na cabeça, é o fulano de tal. Bom, o lateral direito, o número 2, aqui usa chuteira verde, é o único de chuteira verde. Então você já sabe que aquele da chuteira verde é o fulano. Então são coisas que a narração te obriga, que você tem que ter um pensamento muito rápido quando você está narrando, né? E principalmente você tem que relatar os fatos para alguém que não está olhando na televisão. Então isso é muito mais interessante e muito mais difícil ao mesmo tempo. Mas são coisas que mexem muito com a gente, né? Eu gosto muito de narrar futebol, é uma coisa que eu sinto falta, talvez esteja voltando. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Lucas, e o seu ídolo de narrador, qual é? Eu acho que é Carlos Eduardo Galvão Bueno, sem dúvida nenhuma. É um cara que eu tive o prazer de conhecer num jogo do Inter semifinal talvez da Libertadores, não me lembro. Isso, semifinal da Libertadores, Inter e Tigres no Beira-Rio. Eu tive o prazer de conhecer essa figuraça que é o Galvão Bueno, solícito, muito amigo, muito tranquilo, bateu um papo comigo no elevador, tiramos foto junto. Foi muito, muito bacana conhecer o Galvão. Meu ídolo como narrador é o Galvão Bueno, sem dúvida alguma. Tu gosta mais de narrar o futebol assim pelo rádio ou pela TV? Pelo rádio, sem dúvida nenhuma. Embora meu ídolo seja o Galvão, nada se compara à narração no rádio. Tu já teve algum assim acontecimento, se tu tá narrando e tiver um acontecimento que tu parar assim, tiver um problema sério assim? Não tive, mas já participei de um. Eu estava trabalhando num jogo do Cerâmica lá em Gravataí como repórter, era Cerâmica e Cruzeiro, se não me engano, não me lembro, e o narrador passou mal, teve que ir para o hospital e eu saí no intervalo do jogo, eu parei de fazer fiz ali as reportagens e subi para a cabine para terminar narrando aquele segundo tempo. Foi assim um fato engraçado que aconteceu. Depois o colega ficou bem e tudo, até apareceu no estádio no final do jogo, tinha tomado uma injeção e tal. Mas foi um fato engraçado que aconteceu realmente. Eu saí da reportagem e narrar no intervalo. Olha, tudo acontece assim. Vocês ouvintes acham que não acontece, que é raramente que pode acontecer, mas é muito assim legal de acompanhar assim o narrador. Mas Lucas, qual é a diferença de narrar e fazer reportagem de campo? É grande, é muito grande. O repórter ele pode analisar o jogo um pouco melhor, né? O narrador ele tem que realmente relatar tudo que esteja acontecendo, porque, como eu falei, o rapaz que está com o rádio na mão em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar, no seu smartphone, ele não está assistindo o jogo, ele está te ouvindo, então ele tem que imaginar o lance exatamente como é. Então quando você está narrando, você tem que dizer: dominou Bruno Cortez, campo de defesa do Grêmio, lado esquerdo, toca para o Jeromel, que é para o ouvinte imaginar esse lance. Quando você está narrando na TV, você não precisa dizer isso. Você pode dizer: domina Cortez, toca para o Jeromel. Entende? São coisas que tem bastante diferença. Quando você é repórter, esses lances todos você analisa quieto. O narrador vai te chamar quando tem uma falta, para você relatar se foi falta ou não, para você relatar o que você viu do lance, e depois, após os gols também, bolas de linha de fundo. O repórter é um pouco mais tranquilo. Agora você tem que estar muito atento para coisas que acontecem no seu campo de visão que o narrador não vê. Então, quando tem uma discussão lá embaixo entre dois jogadores, quando tem um empurra-empurra, o narrador da cabine não consegue ver tudo o que acontece, o repórter consegue. Então é importante que ele esteja atento para poder relatar os fatos, para passar não só para o narrador, como para todos aqueles que estão ouvindo e posteriormente não estejam vendo pela televisão. Sim, com certeza. Me diz aí 3 profissionais que, se tu fosse diretor
de jornalismo, de diretor-geral, que você contrataria para ser narrador, repórter e comentarista? Olha, como repórter, eu contrataria... Para fazer uma jornada são 2 repórteres, né? Então eu contrataria aí o Diogo Rossi e o Rodrigo Oliveira. Para comentar, eu contrataria o Guerrinha. E para narrar o jogo, eu contrataria o José Aldo Pinheiro. Grande equipe, hein? E plantonista? Rogério Belk. Que qualidade, hein? Só os bons, hein? Foi uma questão de escolha, né? Como tu tá dizendo. E me diz também, assim, você gostou, assim, do meio da comunicação por causa do clube ou por alguém que te, assim, incentivou? Cara, nenhum nem outro. Eu nasci, meus pais, nenhum deles é jornalista, nem trabalha com isso, nem avós, nem nada. É evidente que quando eu era pequeno eu tinha um clube do coração, que é o Internacional. Torcia muito pro Inter, era sócio do clube, vivia nas dependências do Parque Gigante. Mas me apaixonei pelo jornalismo por questão de vocação mesmo. Nada assim que tenha me incentivado mais do que escutar jogos pelo rádio. Quando eu era pequeno, sempre preferi escutar pelo rádio. Talvez isso tenha sido a minha maior fomentação para que eu fosse trabalhar no jornalismo esportivo. Legal, Lucas. Eu comecei a gostar do rádio. Eu tentava narrar jogo de futebol, assim, mesmo pela limitação visual, jogar videogame, mas também gostaria, assim, de ser narrador, mas eu não tive possibilidade por causa da visão, mas teve umas assim, profissionais que me fizeram querer, assim, a comunicação, né, de radialista, jornalista, que foi o pessoal da Bandeirantes, que me motivava, dizia que eu entendia um pouco de futebol, que mesmo que eu sabia mais que os outros, mas eu não acho que eu sei mais que os outros. Eu tento, mesmo pela minha limitação, escutar mais o jogo pelo narrador e tentar fazer uma leitura tática do jogo. Isso que eu tento fazer. Você é um cara iluminado, Gil. Você está no caminho certo. Obrigado, Lucas. Sobre a situação do São Paulo. Desculpa, Petra, não quero tomar teu tempo ali. Eu sei que é meia hora de programa, né? Então eu não quero te apertar aí também. Aí, mais alguns minutos também não quero te apertar. Sim, 18 horas mais 46 minutos. Mais uma última pergunta. O que está achando da situação do São Paulo? São Paulo é um time que teve um recado ano passado e espero que tenha entendido isso, embora nesse primeiro campeonato paulista, que é um campeonato dificílimo, é claro, o São Paulo não tem entendido muito bem o recado que lhe foi dado ano passado. É bom abrir o olho, ligar o alerta. Contratou alguns jogadores que eu não contrataria. Quais como eles? O Nenê, por exemplo. Mas teve um recado ano passado que sirva de exemplo. Time grande cai sim, tanto que o Inter caiu ano passado. Sim, também concordo contigo, Lucas. Então, obrigado, Lucas, pela sua participação, pelos seus comentários. Foi um prazer imenso tendo uma conversa muito boa de futebol, também de experiências ligado ao futebol, sendo narrador. Obrigado mesmo pela participação. Que isso, inclusive, eu não sei, tem mais um bloco de programa, né? Não, a gente está fechando por aqui, é um programa especial que eu vim fazendo com você, que é um grande amigo, mas a gente está fazendo um projeto para fazer um programa diário assim, Lucas. Ah, certo. Não, achei que tinha mais um bloco, e ele ia te dizer até, eu poderia participar sem problema mais uns 10 minutos do último bloco depois do comercial, mas fica a teu critério, né? Sim, obrigado mesmo, Lucas. Eu também não quero atrapalhar o amigo, mas eu gostei muito desse programa no Jogo Rápido. Jogo rápido entre aspas, mas foi uma conversa muito, muito bacana e que tenha sucesso, Lucas. E que seja... Fizemos assim então, já fizemos assim. Tu bota pra rodar tua trilha aí 2 minutos e a gente volta pra mais
5 minutos aí de bate-papo final, pode ser pra ti? Fica bom pra ti assim? Fica ótimo. Então tá, 2 minutos de trilha e a gente já volta pra encerrar nosso papo aí, pode ser? Pode ser. Então vamos pro intervalo comercial. Feito. Voltamos aqui com um jogo rápido pela rádio weblider.com, a RWL, 18 horas mais 52 minutos, a temperatura é de 26 graus e 2 décimos. Você acompanhou nossa entrevista com o Lucas Rolim, a minha entrevista aqui na rádio weblider.com. Foi muito legal a entrevista, mas vamos para fechar a entrevista, um pouquinho ainda de programa. Mas Lucas, qual o time que tu acha que pode cair para a segunda divisão? Os 4 times que podem cair para a segunda divisão esse ano. Bom, Júnior, vou responder a tua pergunta. É cedo, né? Sem nenhuma rodada do campeonato, é extremamente cedo, mas... Pelo plantel. Pelo plantel, vamos lá, Ceará, América Mineiro, São Paulo e Bahia. Sim, eu também acho, porque o São Paulo, ele tem jogadores velhos, né? Como o Diego Souza, o Nenê, tem o... O Diego Souza parece que tem uma negociação com o Inter, né? O Alexandre Pretzes, do Esporte Interativo, ele falou no programa 90 Minutos. E também eu tenho informações que o João Batista Filho, o Gabriel Correia, que falaram com os dirigentes que não está mais certo essa ida do Diego Souza para o São Paulo, porque o São Paulo conseguiu contratar aquele centroavante que o Grêmio estava querendo contratar, aquele uruguaio. Não, o Diego Souza está no São Paulo, né? Mas o São Paulo estaria disposto a liberar o Diego Souza pelo Nico Lopes. Sim, uma troca, mas não vai ter porque eles compraram aquele jogador que estava envolvido com o Grêmio. Eu sei, do defensor do Uruguai, no meio, Gonçalo Carneiro. O Gonçalo Carneiro. Isso, o Gonçalo Carneiro, acabei de relatar. Mas o Nico Lopes, tu não acha que ele está devendo ainda? Sem dúvida alguma, o Nico Lopes está devendo muito. Sem dúvida alguma, é um jogador que chegou com status no Inter, não deu certo, mas no ano de 2016 nada deu certo. Então não se culpa o jogador. 2017, que tinha tudo para ele se firmar na Série B, ele não se firmou. E 2018 ele inicia oscilando, como sempre. Só fazer um último registro na tua entrevista, Júnior. Eu daria uma nova chance para o Seijas no grupo, não no time titular, é evidente. Mas uma chance para o Seijas no grupo do Inter ele deveria ter. Sim, com certeza. Só esse. Minha última pontuação aí, já que falamos aí nessa última hora muito de Inter, Grêmio, Flamengo, Libertadores e etc. Então seria minha última contribuição em relação ao Seijas. Tens meu telefone, tens meu contato, meu amigo. Quando precisares, pode me dar uma ligada. Eu estando disponível, eu te atendo com o maior prazer. É um prazer dar uma entrevista para ti, tu é um cara fantástico. Agradecer aos ouvintes da Rádio Web Líder, né, a audiência que tem a tua rádio. A gente sabe do teu trabalho, da tua luta, então aqueles que te ouvem certamente é porque gostam do teu trabalho. Agradecer aos teus ouvintes, as perguntas que certamente vão surgir, os questionamentos, as não concordâncias, que é normal, é do jogo. Mas um abraço a todos teus ouvintes da Rádio Web Líder, em especial a ti, aos teus pais que tive a oportunidade de conhecer. É um prazer enorme estar falando contigo, te dar essa entrevista, e quando precisar, meu amigo, é só dar uma ligada. Como eu te disse, eu estando disponível, eu te atendo sem dúvida alguma. Obrigado, Lucas. Eu digo mesmo para ti, muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Você é um grande amigo e as portas da rádio weblider.com está completamente aberta para ti, e estamos juntos e sucesso na sua carreira. Um grande abraço, Lucas. Um grande abraço, meu amigo. Forte abraço a ti aí e sucesso para tua rádio.
Esse foi Lucas Rolim, participando aqui do Jogo Rápido pela rádio weblider.com. Eu também vou fechando aqui por aqui o programa, 18 horas mais 57 minutos. Então fique ligado na programação da rádio weblider.com, a programação musical. Então até lá, pessoal!